Aí nós temos o antebraço. E o antebraço, né, ele será constituído por dois ossos longos. O maior, né, e mais lateral, na verdade, que nós temos aí, nós temos os dois ossinhos. A una, né, que vai ser o maior osso, né, do antebraço, e o rádio. O rádio ele se apresenta mais lateral e vai ser menor, e a una mais medial, né, e maior, representando o que? Na posição o que? Anatômica. Então nós temos essa imagem demonstrando aí justamente, né, o tamanho, a extensão da una em relação com o número e o rádio. Perfeito? Então demonstra que esse osso está na vista em perfil, na posição anatômica, né, que vai se apresentar sobre a una superior, perfeito? Referente à posição. Onde você nota isso é aqui na região da epífise, né, proximal do osso. Já na vista anterior, né, eles vão se apresentar, né, parcialmente como se fosse do mesmo tamanho, né, esses ossos. Porque essa vista é somente para demonstrar na posição anterior que eles ficam desassociados, um do lado do outro. Perfeito? Aqui nós temos a imagem radiográfica, pegando a extensão do olecranon, acidente da una, e ele estendendo, e aqui somente a una, comparando aqui a toda extensão desse osso. Então, na classificação dos ossos, esses dois ossinhos, eles são ossos longos. Perfeito? São ossos longos. Porém, o maior osso longo do antebraço vai ser quem? A una. Perfeito? Só para analisar isso. E todos os ossinhos eles vão possuir o quê? Suas características. Mas para eu poder reconhecer e saber que esse osso realmente é um rádio, eu preciso saber o que? As suas características. Ou seus o que? Acidentes anatômicos. E os acidentes anatômicos caracterizados por esse osso vai ser justamente pela posição que ele vai se encontrar. Então, a posição e certos pontinhos específicos desse osso determina que ele se apresenta na vista anterior, a gente saiba que ele está realmente na vista anterior, na posterior ou lateral. Perfeito? Então, característica do osso rádio, ele possui justamente três faces, que nós chamamos de face anterior, posterior e lateral. Porém, ele possui também suas margens, né? Que é fundamental, que é a margem medial do osso, posterior e a margem chamada de interóssea. E a margem interóssea é justamente, né, onde nós temos a membrana interóssea, que vai permitir o quê? A união e a fixação entre os dois ossos do antebraço, o rádio e a una, auxiliando assim na movimentação como supinação e pronação. Perfeito? Então, um acidente caracterizado desse osso é justamente quem? A tuberosidade do rádio, que sempre vai se apresentar anteriormente, e o processo estiloide, que sempre vai ser lateral, referente à posição anatômica. Daí a gente consegue definir a posição específica do osso. Exemplo, como marcamos nas outras aulas, os acidentes específicos. Então, aqui eu vejo a tuberosidade do rádio, que é a vista anterior, e aqui eu vejo o processo que? Estiloide. Se eu não conseguir ver, analisar totalmente perfeito a tuberosidade, como nessa posição aqui, eu vejo a tuberosidade? Não vejo. Então aqui é visto o que? Posterior. E uma dica, por que é vista posterior? Porque eu vejo aqui ó, o tubérculo que? Dorsal. Mas na vista medial ou até mesmo lateral do osso, eu vou ver o que? Parcialmente a tuberosidade do rádio e vejo a pontinha do processo que? Estiloide. Mas que eu vejo mais evidente é a incisura ulnar da onde? Do rádio. Perfeito? Assim como nós temos também a una, onde vai possuir suas características, né, e posição anatômica para a gente diferenciar suas posições. Perfeito? E a posição da una vai ser caracterizada justamente por quem? Pelo processo estiloide, perfeito? E pela cisura
radial da una, que são pontos específicos desse osso. Além dele possuir também as 3 faces e as 3 margens fundamentais, que é anterior, as faces, posterior e medial. E as margens medial, posterior e lateral ou interóssea desse osso, porque eu falei, lembra que eu falei? A membrana interóssea que interage tanto, que relaciona o rádio e a una, fazendo a fixação dos 2 ossinhos, para auxiliar no movimento aqui, ó, de supinação e pronação. Essa membrana aí, que é um tecido fibroso muito importante. Perfeito? Mas vamos lá. Então eu tenho epífise proximal, que é essa parte aqui dos ossos, e tenho a epífise o quê? Distal. Perfeito? Então eu vejo a incisura ulnar do rádio e o processo estiloide. Então aqui eu vejo perfeitamente. Então a posição é o quê? Lateral. E se eu não vejo a incisura, eu vejo quem? O olecranon. O olecranon eu vejo perfeitamente na vista o quê? Posterior. Assim como nós temos, né, a incisura troclear, perfeito? Do osso, que é essa região aqui, que eu vejo perfeitamente na vista anterior. Então, notamos, né, que sabendo os acidentes dos ossos, a gente consegue justamente reconhecer a sua posição, se é anterior, se é posterior, ou se é lateral, se é medial. Então, os acidentes anatômicos, eles vão ser justamente o que? Importantes. Perfeito? Até mesmo para a gente realizar os nossos exames radiográficos. Perfeito? Ah, chegou um paciente com suspeito, né, de fratura no antebraço. Qual é a direção do raio central? Né? Corpo ou diáfise do osso. Ou seja, no meio do osso. A gente direciona o raio central e pegamos assim o quê? Todas as estruturas. A articulação da epífise proximal e as articulações da epífise distal também. Perfeito? Por isso a importância da anatomia. Certo? Aqui a imagem entre os 2 ossos, na vista anterior, os associados, na posição anatômica. E você vê aqui, ó, a membrana interóssea fazendo a fixação desses 2 ossinhos. Aqui também, na vista anterior, só que posição usual, normal, neutra do nosso corpo, e os ossos ficam, né, sobrepostos, um sobre o outro. Perfeito? Então vamos lá. Só que nós temos as articulações também da região do cotovelo. E as articulações do cotovelo, né, pertencem a tipos de classificação, que vamos chamar de quê? Sinovial. Sinovial permite um movimento livre, então livremente móvel, também conhecido, né, livremente móvel ou diartrodial. Então as articulações do cotovelo geralmente elas são de 2 tipos, perfeito? Diartrodial e chamada de gínglimo, que determina que nós temos um movimento de quê? Flexão e extensão, perfeito? Então tem movimentos de flexão e extensão entre as articulações. Só que eu falei o que? Livremente móvel. Se ela é livremente móvel, ela faz mais de um tipo de movimentação. Perfeito? Então vamos lá. Aqui, uma radiografia, perfeito, do cotovelo, onde tem destacadas numerações para vocês. Então, a classificação da articulação do cotovelo é sinovial pela maior quantidade de movimento, certo? E nós temos livremente móvel, conhecido como diartrodial. Então, quando eu falo articulação do cotovelo, eu tenho que saber que essa articulação ela é formada por 3 tipos de articulações, para juntar um total. Ah, articulação do ombro, do joelho, do cotovelo, perfeito, é de um modo geral. Mas a gente tem que entender que essa articulação classificada de um modo geral, ela consiste em tipos de movimento, onde podemos encontrar mais tipos de articulação. Perfeito? Então nós temos aí a número 1, classificada como tipo de movimento, que é a articulação húmero-ulnar, que é gínglimo, né? Dobradiça, que determina que a gente faça o movimento de flexão e extensão. E a 2, que também é gínglimo,
que faz também movimento de flexão e extensão, que é a articulação húmero-radial. Porém, a única diferença vai ser o quê? A articulação radionar proximal, que determina o movimento de pivô, que ela vai permitir, olha o movimento, pronação e supinação. Então, temos 3 articulações que envolvem a região do cotovelo, determinando assim uma articulação de livre movimento, conhecido como sinovial. Perfeito? Mas sabemos que dentro dessa articulação do cotovelo será constituída por 3 articulações: húmero unar, húmero radial e rádio unar proximal, determinando que húmero unar e húmero radial somente movimentos de flexão e extensão, e a rádio unar, pronação e supinação. Então aqui, ó, tem os acidentes anatômicos para que vocês possam estudar desse osso, perfeito? E reconhecer cada uma estruturinha dessa. Aqui demonstrando a posição lateral do osso em movimento de extensão, braço estendido, a relação para associar as articulações desse segmento. E os nomezinhos para que vocês possam identificar seus acidentes anatômicos. Aí nós temos aí o braço.